Não se preocupem que ninguém passou mal ainda. Meu nome é Frederico Arnaud, eu sou médico emergencista. E eu vim aqui para contar uma história para vocês e para anunciar uma coisa que vocês não sabem. No Brasil agora existe uma nova especialidade médica, ou seja, medicina de emergência. E existe um novo profissional chamado emergencista. Vou falar de alguns conceitos para você entender o que é que acontece. Quando o médico termina a faculdade, ele faz o que chama-se de uma especialização. Então, quando eu quero ser cardiologista, eu vou fazer especialização em cardiologia. E essa especialização chama-se residência médica. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o apartamento do cara, nem com a casa na praia. Residência é um treinamento que o profissional faz de 3, 4, 5, 7 anos para se especializar naquela função. Bom, então no Brasil nós temos o cardiologista, o pneumologista, o endocrinologista, o psiquiatra, várias especialidades. Quando cada um de vocês, provavelmente, vai a um cardiologista, você vai ter quase certeza que aquele profissional é um profissional competente porque ele fez a residência médica. Passou 3 anos, 4, 5, treinando para poder atender a vocês. O que ocorre no Brasil, e aí, pergunto para vocês, quando vocês vão à emergência, qual é o médico que atende a vocês? Pois é, agora tem um médico emergencista. A medicina de emergência, ela é uma realidade em mais de 100 países no mundo. E no Brasil não era, até 2016. A rigorosidade com essa especialidade é tão grande que a residência médica, por exemplo, na Nova Zelândia, são 7 anos. Muito maior, inclusive, do que a própria graduação. Então, eu vou contar para vocês, prepare o seu coração, que eu vou contar para vocês uma história de como se transformou a medicina de emergência em especialidade aqui no Brasil. Foram quase 20 anos de luta, de conflitos, de brigas, de tapas, de processos e etc., para que a gente conseguisse transformar a medicina de emergência numa especialidade, para que nós tivéssemos esse médico emergencista, que é o quê? É o médico que foi treinado para atender todas as doenças graves e agudas e que põem em risco a sua vida. Então, quando vocês, a partir de agora, procurarem uma emergência, pergunte se aí tem um médico emergencista. Porque nós temos 3 certezas na vida. Vou dizer eu, tá certo? Vou dizer vocês não, tudo bem, vou dizer eu, tenho 3 certezas na vida. Uma é que eu vou morrer. A outra é para vocês, que vocês vão passar na emergência, um dia. Ou com você, ou com um familiar, ou com um amigo. Vão passar na emergência algum dia. E outro, para garantir uma noite de domingo muito boa, eu nunca vou me separar da minha mulher. E eu vou contar um pouco dessa história, porque a história da medicina de emergência se entrelaça na minha vida, assim como a pele e a tatuagem, a manteiga e o pão, a tapioca e o café. Vocês tomaram tapioca hoje? Fraquíssimo, mas... Bom, não sei se vocês vão acreditar, mas quando eu tinha 6 meses de vida, eu já pensava em ser médico. E disse para o meu pai, pai, eu quero ser médico. Eu sei que vocês não acreditaram não, mas o meu pai também não acreditou não. Não falou nada, ficou calado. Aí eu não quis prolongar o papo, porque nesse tempo aí, na realidade, eu queria uma mamadeira. Então, deixei para lá a coisa. Mas quando foi, assim, pelos 6, 7, 8 anos, aí sim. Aí eu realmente defini que a minha vida, que eu ia ser médico, que a minha meta era essa, ser médico. E ser médico para quê? Ser médico para salvar vidas, para curar, para diminuir a dor, para diminuir o sofrimento. E se nada mais der certo, pelo menos para chorar junto. E aí, comecei a estudar, chega o vestibular. Me lembro como fosse hoje. Estava na minha rede,
no quarto. No meu quarto eu tinha os livros todo por matéria, bem legalzinho, definido. E às 10 horas da noite eu estava ouvindo aquele rádio Philco, não sei se aqui alguém conhece, um rádio Philco pretão, grandão, parecia uma televisão. E o locutor disse lá: vamos agora anunciar os aprovados no curso de medicina. Aí o cara ainda repetiu, medicina. E aí começou. Primeiro lugar, Michael Jackson da Silva Moreno. Segundo lugar, Fred, Metiolate. Terceiro lugar, Lady Gargarejo. Quarto lugar, fugiram na Kombi. Eu não sabia nem que tinha japonês no Ceará. Mas se tiver, nós somos os melhores. E chegou lá no 54, aí sim, chamou Frederico Carlos de Souza Arnoux. Aí eu passei no vestibular e a Universidade é Federal. E aí digo para vocês que foi a maior alegria da minha vida. Talvez só comparado ao nascimento dos meus filhos. Nada, nenhuma prova que eu tenha feito outra vez, concurso, ou obtido cargos, me deu aquela sensação maravilhosa, tão gostosa. Foi sensacional, né? Foi um ponto marcante muito na minha vida. Tão marcante que eu tenho algumas coisas para contar que eu nunca contei a ninguém, talvez só meus familiares. Eu tinha um irmão pequeno, de 5 anos, que ele ficava feito o lobo mau, rodeando o quarto, que era para esculhambar o quarto. E eu, logicamente, não deixava. Meu amigo, depois que saiu o resultado, eu abri a porta. Entra aí, amigo, espalhe tudo, esculhambe tudo, faça xixi em tudo, limpe o bumbum com ele. Foi aquela esculhambação. Outra coisa, eu tinha prometido que eu ia andando de Messejana. Messejana é um bairro aqui, terra de José de Alencar, um dos maiores romancistas do Brasil, até o centro da cidade. Dá mais ou menos uns 17 quilômetros. E eu quando acordei, aliás, eu não acordei porque eu não consegui dormir, mas quando foi 6 horas da manhã, eu disse, rapaz, eu vou pagar logo essa promessa enquanto eu estou eufórico, porque se eu não pagar agora, eu não pago mais nunca, eu vou ficar devendo. E aí, fui andando, cheguei no centro, um professor no colégio me vê e já vai dizendo, Fred, você passou. Esse eu já sei, professor. Mas o que é que você está tão sopado? Senão eu estava jogando bola ali na esquina, na quadra com os meninos. Eu estava tão suado que não era uma toalha não, precisava de um rodo para tirar. Né? E aí, fiz a faculdade. Né? Faculdade muito boa, mas difícil, todo mundo sabe disso. É uma faculdade pesada, 40 horas, toda coisa. E houve uma mudança em 1996, quando eu passei num concurso público para um hospital de trauma aqui, Instituto José Frota, mas chamado carinhosamente de Frotão. E as pessoas me parabenizavam assim, rapaz, passou, né? Vai para o Vietnã, né? Vai para o Vietnã. E quando passei, me deparei com aquelas cenas que vocês provavelmente só veem nas televisões, nos filmes americanos, né? Bala para todo lado, faca, barriga exposta, TCE, trauma na cabeça, cascudo, sangue espirrando, né? Tentativa de suicídio, facada no pescoço, gente morrendo, azoada, sangue espirrando na cara, aquela confusão toda. Rapaz, quando eu vi aquilo ali, eu me apaixonei. Me apaixonei. Tem aquela música, né? Quando vi, me apaixonei. Mas eu me apaixonei de forma tão profunda, tão intensa, que eu dormia para sonhar a emergência e eu acordava para trabalhar a emergência. Profundo, era um amor que eu tenho até hoje. E tudo que eu fiz na minha vida profissional, de lá até aqui, está diretamente relacionado com a medicina de emergência. Eu estar aqui hoje está diretamente relacionado com esse processo da medicina de emergência. Então, minha vida
começa a ter uma nova diferença nesse aspecto, nessa coisa que a gente vê. E eu disse, vamos melhorar isso aí. Como é que a gente faz para dar uma melhora, para transformar esse ambiente tão caótico, tão difícil? E aí fundamos aqui em 98, eu mais alguns colegas, Dr. Romeu Araújo, Dr. Lindenberg, que estão nessa foto, formamos o grupo do Ceará. E aí formamos a primeira, e aí o Ceará é muito importante nesse processo, porque ninguém pode falar de medicina de emergência no Brasil sem falar no nosso Ceará. Jamais, em todos os livros que vão ser escritos no futuro, o Ceará estará presente como um protagonista forte, como é o sertanejo. Nós formamos essa sociedade e começamos a loucura, fazer cursos, jornada, palestras, por todo canto, e aquela coisa, aquela loucura, vamos estudar medicina de emergência, vamos melhorar isso aqui, vamos organizar os fluxos, a logística, como é que a gente faz para atender melhor o paciente. E aí, começamos a trabalhar e formar esse curso. E houve, em 2007, um evento muito importante. O que era? Em 2007, aconteceu o primeiro Congresso de Medicina de Emergência no Brasil, em Gramado. E aí um cara, vocês vão ver que eu vou receber vários telefonemas daqui para frente. Um cara me liga, um gaúcho, dizendo, ô, Tchê, doutor, a gente vai fazer aqui um congresso e eu queria que o senhor viesse participar. Eu disse, opa, estou dentro. E aí, ele disse, mas rapaz, mas como é que vocês me acharam? Aí ele disse, não, foi o seguinte, eu estava num congresso em Buenos Aires, falando com um australiano, e eu fui dizer que só existia medicina de emergência no Rio Grande do Sul, inclusive porque lá foi fundada a primeira residência médica em medicina de emergência, extraoficialmente lá. Então, os gaúchos parabéns para os gaúchos que foram os pioneiros na fundação das residências e no treinamento para esses médicos emergencistas. Olha só as conexões cerebrais que ocorreram aí. Um gaúcho falando em Buenos Aires com um australiano que ligou para um cearense. Veja só as conexões como aconteceram. Esse foi importante também porque as pessoas que falavam de emergência, separados, não sabiam que existia. Rio Grande do Sul não sabia, do Ceará, do São Paulo, do Rio de Janeiro, eu não sabia que tinha residência lá, no Rio Grande do Sul. E aí, pela primeira vez, nós nos reunimos para traçar as estratégias de transformar a medicina de emergência em uma especialidade. E aí, desse congresso, sai a fundação da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que é a sociedade hoje que comanda e vai comandar todo esse projeto de transformação nas nossas emergências, e que eu tenho o privilégio de hoje ser o seu presidente. Esse rapaz que está ao meu lado, Dr. Luiz Alexandre, do Rio Grande do Sul, um dos grandes guerreiros nessa batalha também, me chamou para fundar a Abramed, lá no Rio Grande do Sul, de quarta-feira à tarde. Só, olha, nós vamos fundar aqui a Abramed amanhã. Você mesmo vai ter uma festa, uma recepção, ou um churrasco aí, muito bom? Ele disse, não, vai ter uma Coca-Cola aqui com os bolinhos. Se quiser vir, eu disse, estou dentro. Fui lá, à tarde, nós fundamos a sociedade, de noite eu voltei para Fortaleza. E aí eu saí daquele congresso com duas promessas, que eu ia fundar uma residência médica igual a deles, igual a do Rio Grande do Sul. E aí eu chego aqui no Ceará e recebo outro telefonema. Olha, o secretário de saúde do estado está querendo falar com o senhor. Eu disse, estou dentro, vou lá. Foi lá e ele me convidou para ser o coordenador estadual de urgência e emergência. E aceitei. Foi aí que eu criei a segunda residência do Brasil, que é essa aí, tem alguns residentes aí. Outra promessa foi a realização do segundo Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, que foi aqui em Fortaleza, foi um sucesso. E aí a medicina de emergência vai crescendo. E aí as autoridades, as instituições médicas começam a chamar a gente. E aí chama para conversar, o CFM. Opa, sei. O CFM começa a ouvir que existe um movimento que está querendo criar a medicina de emergência no Brasil. Até então, nós não tínhamos nada. E eles fizeram 3 eventos nacionais para poder fazer essa definição. Né? Chamaram a gente, conversaram, o que é que vocês querem, o que é que vocês não querem, e a gente quer que a medicina de emergência seja uma especialidade no Brasil, porque é bom para o paciente, é bom para o médico, é bom.
para o sistema de saúde. E aí, só mais em 2016, foi que eles mostraram a documentação realmente. Toda a vida que eu mostro esse documento, eu vou olhar lá, não dá para ir aqui, porque tem um laser aqui, senão eu queimo. Mas está lá em 29, medicina de emergência, eu tenho medo de ter tirado. Né? Mas, aí foi festa em todo o Brasil. Isso aí vai-se até quase 20 anos de luta, debate, conversas, dizendo é preciso mudar esse esquema que nós temos na medicina de emergência brasileira. É preciso que tenhamos um médico emergencista atendendo a população brasileira. E nós estamos aqui para exigir que a população seja bem atendida, seja atendida com qualidade. Ganhamos um presente. 16 minutos num dos maiores programas de televisão da maior rede de TV do Brasil. 15 minutos, 16 minutos. Né? E terminamos com... Isso foi... E aí expandiu para todo o Brasil, as pessoas começaram a comentar o que é isso, o que é medicina de emergência, o que é acolá, como é que vai ser isso, como é esse reconhecimento, quem é esse médico. E é mais ou menos isso que eu contei aqui. E é preciso que agora esse projeto, esse processo, seja de todos vocês. Não é só de uma sociedade, não é só de uns médicos, é da população, é das instituições médicas, de todos. Porque dar atenção a vocês, cuidar bem, salvar bem, esse é o nosso lema. E, para terminar, deixar a sugestão. Se eu pudesse dar, como o Gandhi disse, se eu pudesse dar uma sugestão a vocês, eu diria o seguinte: amem a sua arte, amem a sua ciência, amem o seu emprego. E nunca, jamais, desistam dos seus sonhos. E se esse sonho é feito com amor verdadeiro, jamais você será derrotado, porque o amor vence tudo. E eu termino dizendo de uma frase que me acompanhou todos esses anos, 20 anos. Esse amor que nós dedicamos a todos os nossos pacientes. Eu queria dizer, emergência já, e o amor é para sempre.